Agora nós vamos falar sobre a campanha do Março Azul Marinho, que alerta sobre a prevenção e um alerta aí de um combate do câncer coloretal. E a nossa convidada de hoje para o tema é a médica endoscopista especializada em endoscopia oncológica, a doutora Carla Cristina Lopes, que já está posicionada aqui com a gente. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Débora. Obrigada. Boa tarde a todos. Doutora, explica pra gente, o câncer coloretal, ele tá aí como o terceiro câncer, não é? Que mais mata no Brasil, é isso? Sim, ele é um câncer muito importante pra gente, Débora. E 85% desses tumores são descobertos muito avançados. Então, a prevenção é muito importante. Sim, e doutora, o câncer, ele não necessariamente é nos homens, não é? Ele afeta também as mulheres, é isso? Exatamente. Ele afeta tanto homens e mulheres igualmente. Por isso que na prevenção a gente pede para homens e mulheres fazerem a sua prevenção com exames a partir dos 45 anos. Entendi. E doutora, quais seriam os sinais, assim, os sintomas que essas pessoas começam a ter? Os mais importantes que a gente leva muito em consideração são o sangramento nas fezes, cólicas abdominais, um emagrecimento não explicado, sem o desejo da pessoa e também alteração do ritmo do intestino. É bem importante. Entendi. Doutora, a gente está recebendo as mensagens no nosso WhatsApp aqui do Band Mulher, de dúvidas, algumas perguntas também. E o Jorge Lourenço de Valinhos, ele está perguntando se existem semelhanças entre as hemorroidas e o câncer coloretal. Não, Débora, não existem. As hemorroidas, elas também podem sangrar, mas elas são vasos que estão aumentados na região do ânus. Então, quem tem hemorroidas não necessariamente tem câncer. A hemorroida não está ligada à presença de câncer coloretal, não. Ah, não pode ser então um sinal de câncer? Não, inicialmente não. A pessoa pode ter as duas coisas, né? Entendi. Mas são ter hemorroida duas doenças separadas, diferentes. Exatamente. Ah, entendi. E o Christian de Campinas, ele está perguntando se o sexo anal ele pode influenciar o risco do câncer coloretal. Inicialmente não. Algumas lesões que podem ser causadas podem induzir algumas doenças sexualmente transmissíveis e algumas doenças infecciosas, mas ao câncer, não. E também se proteger, né, doutora? Exatamente. O principal. É. Doutora, peraí, são várias perguntas, a gente fica aqui um pouco. A Paula Veiga, de Porto Feliz, olha, um beijo para Porto Feliz, ela está perguntando... ela está falando que tem 2 casos na família e quando o câncer no cólon se espalha, ele pode formar outros tumores? O câncer, ele tem vários estágios e esse câncer, ele pode avançar e sim alcançar outros órgãos. Por isso que na campanha a gente pede para as pessoas se prevenirem, para a gente fazer também a detecção precoce desse câncer, o que faz com que o tratamento dele seja com cura até 95% dos casos, tá? E quem tem casos na família, vamos lá, tem que fazer a sua prevenção. Exatamente, aí ó, fica um alerta. E o Everson Henrique de Hortolândia, ele tá falando que descobriu o câncer em fase avançada, doutora. A cura pode ser menor e mais dolorosa? Infelizmente, sim. O câncer muito avançado exige tratamentos mais agressivos. Então, sim, a cura pode ser mais difícil e os tratamentos podem ser mais dolorosos. Por isso que descobrir o câncer numa fase inicial é essencial. Exatamente. Doutora, o Marcos José está perguntando se o pólipos ele pode evoluir para um câncer. Sim, o que seria esse pólipos? Eu brinco com os meus pacientes que esses pólipos são como verruguinhas que crescem dentro do intestino. Na colonoscopia, nós encontramos como umas bolinhas. Esses pólipos têm de vários tipos e sim, existe um tipo de pólipo que é um pré-câncer. Então, quando a gente encontra esse pólipo, a gente tira esse pólipo na colonoscopia e evita que esse paciente evolua para um câncer coloretal. Entendi. E doutora, quanto tempo leva assim para esse câncer tornar mais invasivo? Existem vários tipos de câncer e os comportamentos dos cânceres são diferentes. Então, a prevenção vai fazer com que a gente encontre esses cânceres de uma maneira mais precoce e evite que eles se aumentem e que eles acabem dando metástase, se tornando muito avançados. Mas o tempo para cada um acontecer isso varia bastante. Entendi.
Doutora, a Paula Cristina de Aguaí está perguntando se o exame de sangue pode detectar o câncer no intestino. Paula, infelizmente não. Hoje, a colonoscopia é o exame preferencial para a gente avaliar o intestino, encontrar lesões pré-câncer, encontrar cânceres precoces e fazer o tratamento. Pela colonoscopia, nós podemos, inclusive, fazer o tratamento, retirando essas lesões e o paciente ficando livre de câncer, sem precisar fazer quimioterapia, radioterapia ou cirurgias. Então, infelizmente, não temos exames de sangue que possam detectar o câncer coloretal. Temos alguns marcadores, mas eles não são utilizados para prevenção. Entendi. E doutora Carla, a alimentação, a gente sabe que influencia bastante, né? No caso, uma alimentação adequada também é bom para, por exemplo, essa recuperação? Para quem está em fase de recuperação? Sim, essa alimentação é essencial. A alimentação e a atividade física, uma vida saudável, influencia demais, tanto no desenvolvimento do câncer, quanto na recuperação de uma pessoa que está em tratamento ou que está se recuperando de uma cirurgia. Então, muitas frutas, verduras, legumes e muita fibra são essenciais. Exatamente. Doutora, para a gente finalizar, conta pra gente como foi aí a união dos médicos para preparar essa campanha tão brilhante aí. Explica um pouco pra gente. Débora, a pandemia atrapalhou demais a gente e os pacientes. Cerca de aproximadamente 148 mil exames deixaram de ser feitos. 148? Exatamente, mil. Colonoscopias deixaram de ser feitas desde o início da pandemia e essa estatística é apenas do SUS. Nossa, então, nós ainda temos todo o serviço privado que também deixou de realizar essas colonoscopias. Então, essa campanha vem para a gente tentar resgatar todos esses pacientes que deixaram de fazer o seu exame, para que a gente possa trazer esses pacientes para a gente poder cuidar dessas pessoas. Então, a pandemia nos atrapalhou muito. Essa campanha agora vem como um resgate. Exato. E todos nós nos unimos em prol dessas pessoas que precisam fazer essa prevenção. Exatamente, isso que eu ia falar, essa união de vocês todos, assim, é muito importante, não é, doutora? Ah, é. Sim, a união de todos nós é que mostra a força que nós temos para poder cuidar das pessoas que mais precisam. Então, as sociedades médicas estão envolvidas nisso, lugares turísticos do Brasil estão envolvidos nessa campanha, ficando azul no mês de março, com uma iluminação linda azul, e a gente espera vocês também para ajudar a gente a encontrar essas lesões, a prevenir essas lesões. E fazer o exame, né, doutora? Fazer o exame, exatamente. E mais ou menos, qual idade, mais ou menos? Você falou 45 anos, né, doutora? Isso. Tanto para os homens quanto para as mulheres, correto? Exatamente. Doutora, muitíssimo obrigada, adorei te conhecer. Obrigada, foi um prazer. Obrigada por ter vindo aqui no nosso programa, trazendo esse assunto aí muitíssimo importante, tá bom? Muito obrigada, eu te espero aqui depois pra gente conversar mais, viu? Combinado. Obrigada. É nós que agradecemos, doutora.